eu sou o Biramelo e você está no canal. E aí, meus amigos, como é que passaram o final de ano aí? Tranquilo, as festas? Bom, antes de tudo eu quero desejar para vocês aí aquele começo de ano legal, tá? Eu espero que esse ano seja um ano de muitas realizações aí para vocês, boas realizações. Eu sei que também vai ter muitas dificuldades, mas também desejo que vocês tenham a boa condição de superá-las assim de forma tranquila, que a gente possa tirar a lição de cada uma delas, que é o mais importante. É com muita satisfação que eu lhe ofereço assim as minhas mais positivos sentimentos com relação a um ano legal para mim e para você, e tenho certeza que a gente vai ter um ano muito legal, tanto para o canal como para você de forma pessoal. Quero agradecer mais uma vez aí a possibilidade de a gente poder compartilhar as coisas que a gente tem compartilhado e aprender um pouco mais uns com os outros, beleza? Então beleza, olha, né, deu uma semaninha aí que a gente acabou correndo atrás de algumas coisas, tirou pra gente fazer algo, se bem que eu não tive folga de trabalho, então eu acabei trabalhando diretão. Temos que a gente teve aí de tranquilidade com relação às festas aí, a gente pôde curtir, espero que você tenha curtido também. Mas aí a gente deu até uma segurada com relação aos vídeos aí, na verdade não muito, né, porque eu também não ligo muito pra essa coisa de festa final de ano. Eu aproveito para ler, eu aproveito para fazer alguma coisa diferente e a gente aprende a conviver e tirar o melhor de cada tempo, né? Eu sempre falo que as pessoas vivem, inclusive fisicamente, investem uma quantia muito grande de energia nas festas e depois para recuperar um pouco mais difícil. Espero que você seja bem recuperado. O Brasil é um país dos feriados, então logo tem o carnaval aí, então eu imagino que você vai se preparando. Mas enquanto a gente vai compartilhando coisas legais, e eu vim aqui hoje para compartilhar uma coisa bem legal com você, é uma coisa interessante. Demorei um pouco comparando-se com outros meios de comunicação, claro, que eles têm a necessidade de apresentar informações muito mais rápidas que nós, que a gente compartilha como amigos, né? Sem o peso da necessidade de forma grotesca, mas o peso da necessidade natural da gente poder compartilhar. Eu vi uma notícia essa semana, na verdade não essas semanas, mas este mês de dezembro, que eu achei muito legal. Eu não sei se vocês já compartilharam, ou não sei se vocês já buscaram informações sobre isso, você que é curioso aí. Saiu no Jornal Nacional, saiu em outras mídias, né? Inclusive no YouTube tem muita coisa sobre isso. E eu fiquei aguardando um pouquinho para não dar informações picadas, tá? Mas foi uma coisa muito interessante, que foi daquele asteroide, suposto até então um asteroide, que foi descoberto ali pela Universidade do Havaí, onde foi chamado de Oumuamua. Eu não sei se vocês ficaram sabendo disso, aquele com formato de charuto, muito específico, tá? Então assim, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre como está isso aí, qual foi o prognóstico, o diagnóstico das pesquisas ali na Universidade do Havaí, que foi quem descobriu ali no mês de outubro esse asteroide totalmente diferente, tá? E a gente vai falar algumas coisinhas e você vai ver como é diferente essa questão desse asteroide, tá? Bom, olha, o Oumuamua, ele na verdade ele foi chamado de A2017 UI, mas no decorrer do tempo ali, a União Astronômica Internacional decidiu chamá-lo de 1I/Oumuamua, né? Sendo que I de interestelar. E o nome Oumuamua, ele é baseado na língua nativa ali dos havaianos, né? Que quer dizer o primeiro a ir além. Tantas observações ali que foram feitas, tal, eles constataram que o formato desse objeto era altamente assimétrico, tá? Ele é semelhante a um charuto. E ele era cerca de 10 vezes maior em comprimento do que em largura. E isso é interessante por quê? Porque não é comum um asteroide ele viajar. Primeiro que não é comum ele vir de uma outra galáxia. Não é comum, é muito distante, tá? E como é que eles descobriram que ele veio de outra galáxia? Principalmente pela composição química dele e pela cor dele. Ele tem uma cor meio avermelhada, tá? Aí você fala, Bira, mas o que tem a ver a cor? Qual a diferença? Por que isso define muitas coisas? Bom, define por quê? Porque pela cor avermelhada, isso é sinal que ele está viajando há muitos anos, muitos milhões de anos, quem sabe, tá? Segundo, por causa das chuvas cósmicas, da reação química que acontece no espaço, vai mudando a cor. Então, baseado na cor, eles sabem da onde ele veio. Então eles basearam isso. E também tem uma coisa interessante, eu não sei se você já viu, mas assim, não é comum um asteroide com uma aparência simétrica. Ele tem 10 vezes mais de comprimento do que de largura, então ele parece um charuto. E aí eles acharam isso muito estranho, porque isso tem as características, eu não sei se você sabe, eu vou colocar algumas coisinhas para você, para refrescar na sua memória, de naves extraterrestres. Avistamentos que ocorreram em toda a história,
né? Essas naves que vocês estão vendo aí, essas imagens que vocês estão vendo, todas elas são realmente muito parecidas com este, entre aspas até então, asteroide. Isso despertou tão grande curiosidade na comunidade científica e astronômica internacional que eles deram uma atenção muito interessante para esse objeto. Por isso que, dentre outros milhões de objetos que vagam a nossa galáxia, este foi uma das quais eles conseguiram, na verdade, expor um pouco mais de energia. Tá? Ele tem mais ou menos 400 metros, assim, o que eles subentendem, né, de comprimento. É aquela coisa da cor avermelhada e escuro, um vermelho bem escuro, ele só é muito similar a objetos que vêm de outros sistemas solares exteriores, como eu falei para você. Eles têm, na verdade, esse cuidado, porque ele se assemelha, a aparência dele, a objetos que vieram de outra galáxia, não somente pela cor, mas pela composição, que eles têm a capacidade de fazer esse estudo, não somente, né, visualmente, mas com toda a tecnologia de laser, toda a tecnologia que hoje nós detemos, tá bom? O que é interessante é que esse objeto, até então, ele foi considerado inerte, ou seja, não há sinais de poeira ao redor dele. Por que eu estou falando isso que é interessante também? Bom, é interessante porque, se for, por exemplo, uma estrela, um planeta pequeno, tá? Tudo isso, ele atrai, a atmosfera do planeta atrai poeiras em volta dele, né? Então tem um material, né, desde assim, do espaço que circunda, ele aproxima. E como esse não tem, significa que ele não pode ser classificado como uma estrela, um planeta, um pedaço, ou coisa do tipo. Tá? Realmente ele é um asteroide. E tudo isso sugere que esse objeto seja rochoso e metálico, tá? Mas ele sem a presença de alguns materiais que sejam intitulados ou considerados voláteis. O estudo também indica que o Oumuamua está provavelmente vagando pela galáxia há centenas de milhões de anos. Tá? Ele passou até perto do nosso Sol a 87,3 km por segundo, que é nessa velocidade, ele deve escapar do alcance dos telescópios aí, em poucas semanas, na verdade até escapou, né, das nossas vistas, vamos dizer assim. Além disso, os pesquisadores, de qualquer forma, aí, eles querem saber, na verdade eles descobriram que pela direção e pela posição do objeto, ele veio da constelação de Lira, tá? E ele está viajando novamente para fora do nosso sistema solar, em direção à constelação de Hércules. Resumindo, ele nunca mais vai passar pelo nosso planetinha. Ele nunca mais vai nos visitar. Ele está passando só de uma vez. Por isso que eles falam que ele veio provavelmente da constelação de Lira. E ele passou por nós, 87,3 km por segundo, até próximo do nosso Sol. E ele vai embora e não voltará mais. É como se ele viajasse em linha reta pro infinito, tá bom? Rumo à constelação de Hércules. Uma coisa que ele descobriu é que quando ele entrou aqui no nosso sistema solar, a sua velocidade era similar da de sistemas estelares e vizinhos. Tá? Mas sua passagem pelo nosso sistema e pela interação gravitacional com o Sol alterou a velocidade dele e o trajeto de saída de forma significativa. Tá? Então eles estão presumindo que ele deve ter sido a sua primeira passagem pela região interna de um outro sistema planetário após ter saído de algum outro local. Então eles entenderam o seguinte, que ele veio de um local, foi para o outro e por conta dele passar muito próximo do nosso Sol, mudou a direção dele. Isso significa o quê? Que ele estava vindo em linha reta e o nosso Sol deu realmente aí, como você pode ver, essa curvatura a ele aí. Agora sim, para quem gosta de mistérios é interessante, tá? Vou contar uma coisa que é muito legal. Alguns estudiosos ali, inclusive ali da universidade ali, a pesquisadora principal que é a Karen Mack, né, da Universidade ali do Havaí, ela levantou uma tese muito interessante, cara. Ela disse o seguinte, olha, inclusive ela postou isso, foi concedido pelo blog ali na Mensageiro Sideral, tá, do Salvador Nogueira, para quem não conhece, é um blog muito interessante, muito respeitado. A Karen disse o seguinte, que eles não têm dados suficientes para provar que o objeto não seja artificial, porém ele é inteiramente consistente com a ideia de que seja natural, tá? Suas cores, a taxa de rotação, que é 7,3 horas em torno do seu próprio eixo, tá? É como se fosse um lápis girando assim numa mesa, tá bom? Ele vira nessa posição, ele roda nessa posição. A rota pelo sistema solar e outras coisas mais aí. O interessante dessa ideia dela é que esse objeto, como ela tem falado, pode ser algo que ela supõe, tá? Artificial. O que eu quero dizer com isso? Pode ser uma nave. Pode ser pela forma que ele gira, por não ter nenhum material ali, ele é inerte e coisa do tipo, pode ser um material. Eu não sei se vocês sabem, mas dias atrás aí apareceu a ideia de que a revelação de institutos de pesquisa, dizendo que os ETs, né, os extraterrestres confirmados assim pela ideia de muitos ufólogos e de cientistas aí,
eles dizem que hoje em dia alguns deles chegaram a um estado de avanço tão grande que para viajar longas distâncias, eles podem de repente ter se tornado virtuais. O que você quer dizer com isso, Vira? Quer dizer o seguinte, que eles tiveram a capacidade, que eles podem ter a capacidade de transformar suas mentes em algo, como por exemplo computadores, tá? Algo digital. Então, por exemplo, os corpos deles teriam dormindo inerte, como aqueles filmes que nós vemos, né? O cara deitado ali e tal, né? O corpo ali sendo preservado por eles viajarem longas distâncias. Então, o corpo ali dormindo ali, ou em coma, vamos dizer assim. E as mentes deles funcionando em conexão com as naves. Então, muitas vezes o que nós vemos, isso são hologramas, e não, de fato, são seres físicos. Tá? Essa é uma teoria. Veja bem, isso é uma teoria que foi lançada agora há poucos dias por alguns estudiosos que, fazendo alguns cálculos, entenderam que isso é possível. O que acontece? Com esta ideia, conectando com a ideia do Oumuamua, eles entenderam que isso pode acontecer. Tá? Eu não sei se vocês viram, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, tá? Porque são informações bem legais que a gente pode estar compartilhando. Eu não sei se vocês já viram, né, uma das viagens não confirmadas, vamos dizer assim, mas muito usada por teorias da conspiração, tá? Da Apollo, uma das Apolos, né? Eles falam que esta Apollo, ela foi uma das viagens à Lua. Vamos explicar direito, tá? Apollo era um nome dado, né, a algumas viagens desde a década de 60. Foi utilizada para conhecer, para ver a estrutura, a primeira viagem em busca de um alvo em comum, a Lua. Então eles usaram isso aí, disseram que algumas falharam e tal, mas que foi usando apenas uma, que foi o caso, né, do homem ter pisado na Lua. Que lá é o nome dessa nave, de tudo isso é chamada Apollo, tá? E eles fizeram outras viagens, segundo até algumas teorias, que não foram divulgadas. E eu vou colocar para você, para que você veja, inclusive, eles têm um corpo, né, nesses vídeos tem um corpo de uma extraterrestre chamada Mona Lisa, né? E eles mostram ali nesse vídeo que eles fazem uma dissecação ali, ela tem algumas coisas no rosto, né, como você pode estar vendo agora. Ela tem uma estrutura diferente. Eles disseram que isso é uma das Apolos meio que secreta, tá? Que foi feito, porque eles que a primeira eles viram algo interessante, depois eles voltaram meio que escondido para que eles pudessem fazer todos os testes. Acharam essa nave, inclusive, se você prestar atenção durante essas imagens, você vai ver que o formato da nave colocada, né, que eles descobriram essa tal Mona Lisa, que é uma ET que estava, vamos dizer assim, que estava morta ali, ou que estava em estado inerte, uma aparência muito interessante, realmente aparência bem humana até, né? E a nave que ela foi encontrada era o quê? Com uma aparência de charuto, como a deste Oumuamua. Então, uma delas, né, porque a gente sabe que tem várias outras aí que a gente vê e que tem realmente a aparência cilíndrica, e isso é muito interessante porque dizem que confirma a estrutura como de outras naves. Esse material que eu estou mostrando para vocês aí, que é uma das Apollos aí que foi até lá e que descobriu e tal, inclusive este corpo, tem bastante na internet, tem vídeos completos, tá? Você pode estar dando uma olhada com um pouco mais de profundidade, mas isso aí, inclusive até hoje, não foi nada que o governo americano ou outros governos disseram que não existiu. Eles começaram a relutar com essa ideia, tá? Recusar a ideia de que seja verdade, mas não foram confirmadas até os dias de hoje. Tá? Então isso aí é uma coisa muito interessante, inclusive a gente fez um vídeo outro dia aqui falando sobre o lado oculto da Lua, né? Que a gente sabe que nós sempre vemos a mesma face da Lua, né? A gente não vê a Lua de forma diferente, caminha a Lua, faz o mesmo projeto, o mesmo trajeto sempre, então a gente vê a mesma face sempre, a gente não consegue ver o lado oculto da Lua. E eles disseram que isso foi achado no lado oculto da Lua, inclusive tem vídeos aí gravados aí de cidades e coisas do tipo, tá? Bom, eu acho que tudo isso é possível. Tá? Eu acho que a gente, como eu falo sempre pra você, a gente vê só uma parte muito pequena, uma parcela muito pequena do que realmente acontece. Se você quiser ver mais, buscando mais informações, você vai ver que interessante e intrigante é esse assunto. Tá? E eu conectei esses dois assuntos para que a gente tenha uma noção de como eles tiram parâmetros para fazer suas pesquisas e expressarem as suas ideias com relação a esse asteroide e por que eles têm a subintenção de que seja de repente uma nave espacial. Eles inclusive vão estar fazendo agora alguns testes, né, o SET, né, aquele observatório que nós, em Porto Rico, se eu não me engano,
que é um dos mais famosos aí do mundo, né? Eles vão estar mandando ondas de rádio e fazendo alguns estudos para que eles possam detectar realmente se realmente eles obtêm respostas eletrônicas digitais ou coisas do tipo, para que eles possam comprovar se realmente é um asteroide ou uma nave que está disfarçada para grandes viagens de longas distâncias. Eles já começaram esses testes, tá? Eles mandaram algum material, né, na verdade algumas ondas de rádio que poderiam detectar até mesmo uma resposta eletromagnética de um celular. Então eles estão fazendo esse tipo de teste para que eles possam trazer mais informações para que a gente possa estar muito mais por dentro desse assunto, tá? E ter muito mais segurança do que realmente isso possa ser. Não saiu ainda os resultados, eles ainda estão trabalhando nisso, eles vão estar colocando na mídia, a gente vai estar atualizando aqui vocês sobre este assunto. Então, agora só nos cabe aguardar o resultado aí do projeto Break-O-Listen, né, que é o tentar abrir os estudos para saber se ela é realmente um asteroide ou se ela é realmente uma nave espacial aí, que para fissura, né, e para euforia de ufólogos e admiradores aí dessas ideias interestelares, né, de OVNIs e ETs e etc. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Tentei dar o máximo de informação possível para que você fique atualizado e você ache interessante. Não se despreze nenhuma ideia e nem outra, tá? Até então não temos resultado definitivo, tá? Se é realmente um asteroide ou se é a hipótese maior, 90%, é que seja um asteroide, por tudo que tenha sido visto. Mas ainda tem uns 10% aí que a Break-O-Listen tem trabalhado para que eles possam nos dar uma informação mais segura do que seria isso de fato. Beleza? Espero que você tenha gostado, espero que a gente comece o ano aí com muita predisposição, porque eu vi muito segredo este ano, pode ter certeza, nós teremos muitas descobertas, muitas coisas novas este ano aí, eu tenho certeza que a gente vai se divertir muito com isso. Beleza? Fico por aqui, agradeço o teu carinho, a gente se encontra aí no próximo vídeo com notícias mais legais. Até mais!